Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. A menos que compreenda a natureza do medo e dele se liberte totalmente, seus deuses, suas fugas, suas variadas atividades sociais nada significam, porque é então um ser humano destrutivo, um explorador e não pode dissolver o medo. Uma mente neurótica com seus inúmeros temores em tudo o que faz, por mais apta que seja, está sempre introduzindo em sua ação o germe da destruição, o germe da deterioração, porque sua ação é fuga ao fato. Quando todos nós sentimos medo, temos secretos temores e por isso fugimos. A fuga ao fato implica que os objetos para os quais fugimos se tornam muito mais importantes do que o fato. Você compreende? Eu sinto muito medo. Desse medo tenho fugido por meio da bebida, da busca do templo, de Deus e etc. Portanto, o Deus, o templo, o bar se tornam muito mais importantes do que a solução do problema do medo. Projeto o Deus, o templo, o bar com muito mais vigor porque se tornaram para mim sumamente importantes. São os símbolos que me proporcionam uma garantia de fuga ao temor. O templo, o Deus, o nacionalismo, o devotamento a um partido político, as fórmulas que temos, se tornam mais importantes do que a dissolução do medo. Assim, a menos que resolva completamente esse problema, não terá possibilidade de compreender o que é o medo, o que é o amor e o que é o sofrimento. A mente verdadeiramente religiosa, verdadeiramente social, a mente criadora, tende a afastar de vez ou compreender ou resolver o problema do temor. Se vive com medo, do que quer que seja, está desperdiçando sua vida, porque o medo traz a escuridão. Não sei se já notou o que acontece com você quando teme alguma coisa. Seus nervos, seu coração, todo o corpo se enrijece, invadido pelo medo. Você já não observou isso? Não há só o medo físico, mas também o medo psicológico, que é muito pior. O medo físico, que constitui uma reação física de autoproteção, é algo natural. Ao ver uma serpente, você dá um salto. Esse é um medo natural, autoprotetório. Não é realmente medo, porém uma reação vital. Sabemos que a serpente é venenosa e nos pomos fora de seu alcance. Não nos interessa apenas o medo físico, porém muito mais o medo que o pensamento criou. Examinaremos a questão do temor, e a menos que acompanhe passo a passo esse exame, não terá possibilidade de resolvê-la. Vamos entrar em contato direto com o medo, e não com aquilo que teme o medo. O de que tem medo é uma ideia, mas o medo não é ideia. Suponhamos que uma pessoa teme, como quase todos nós, jovens e velhos, a opinião pública, a morte. Não importa o que tememos. Tome, para exemplo, o seu próprio caso. Eu considerarei a morte. Tenho medo da morte. O medo só existe em relação a alguma coisa. Não existe isoladamente. Temo a opinião pública, temo a morte, temo o escuro, temo perder meu emprego. Portanto, o medo se manifesta sempre em relação com alguma coisa. Digamos que tenho medo da morte. Já tenho visto a morte, a cremação de defuntos, já vi uma folha morta cair ao chão, já vi tantas coisas mortas e tenho medo de morrer, de acabar. Ora, existe medo em relação com a morte, a solidão e uma dúzia de coisas. Como observar? Como pôr-me em contato com o medo, assim como me ponho em contato com essa mesa? Eu estou me fazendo claro?
para entrarmos diretamente em contato com o temor, e espero que o esteja fazendo nesse momento, e não meramente ouvindo as minhas palavras, para entrarmos diretamente em contato com essa emoção, esse sentimento chamado medo, não deve a palavra, o pensamento, a ideia ter nenhuma interferência. Correto? Isso é, para me pôr em contato com uma pessoa, eu tenho de lhe tocar, segurar sua mão. Mas não estou em contato com essa pessoa, ainda que lhe esteja segurando a mão, se a seu respeito eu tenho ideias, preconceitos, se gosto ou não gosto. Assim, apesar de lhe estar segurando a mão, a imagem, a ideia, o pensamento me impede de entrar diretamente em contato com a pessoa. Assim, da mesma maneira, para entrar em direto contato com o medo, com o seu medo particular, consciente ou inconsciente, não deve fazê-lo através da ideia que dele formou. Portanto, temos de perceber, em primeiro lugar, como a ideia interfere e impede o contato. Ao perceber que a ideia impede o contato, deixa de lutar com a ideia. Ao compreender a ideia, sendo ideia a opinião, a fórmula e etc., está então diretamente em contato com o seu medo. E não há mais fuga, nem verbal, nem através de nenhuma conclusão ou opinião, através de nenhuma via. Entrando assim em contato com o medo, dessa maneira, verá que ele desaparece de todo. E a mente deve ficar livre de todos os temores, tanto dos temores secretos como dos manifestos, aqueles de que está consciente. Só então se pode olhar essa coisa que se chama sofrimento. O homem vive há milênios, há milhares e milhões de anos com o sofrimento. Com ele tem vivido e não o resolveu. Rende culto ao sofrimento como meio de iluminação ou dele fuge. Colocamos o sofrimento num pedestal, simbolicamente identificado com uma pessoa, ou o racionalizamos ou dele fugimos. Mas o sofrimento continua existente. Por sofrimento entendo a perda de alguém, o sofrimento do malogro, o sofrimento que te assalta quando reconhece que é inepto e incapaz. O sofrimento que encontra ao verificar que não tem amor no coração, que vive inteiramente na dependência de sua mente pequena e feia. O penar causado pela perda de alguém que julga amar. Com esse sofrimento, vivemos dia e noite, sem jamais transcendê-lo e sem jamais lhe pôr fim. A mente oprimida pela dor se torna insensível e se torna fechada. Não tem afeição, não tem compaixão. Poderá ostentar palavras compassivas, mas nela própria, em sua essência, não há compaixão, nem afeição e nem amor. E o sofrimento gera autocompaixão. A maioria de nós leva esse fardo através da vida, aparentemente incapaz de alijá-lo. E há o sofrimento decorrente do tempo. Compreende? Transportamos essa amargura até o fim da nossa vida, sem podermos dissolvê-la. E há um sofrimento muito maior. O vivemos com algo que não compreendemos. Algo que nos devora o coração e a mente e nos ensombra a vida. Há também a dor causada pela solidão, o nos ver completamente sós, insulados, sem companheiros, isolados de todos os contatos. Sofrimento que, afinal, nos leva a um estado neurótico, às doenças mentais e psicossomáticas. Há, pois, um enorme sofrimento. Não só o doente humano, mas também o de toda a humanidade. E como dissolver o sofrimento? Você tem de dissolvê-lo, assim como tem de dissolver o medo. Não há futuro. Pode inventar um futuro. Não há futuro para o homem que está vivendo com inteligência. O homem sensível, vigilante, jovem, novo e inocente.
Portanto, tende dissolver o medo, tende por fim ao sofrimento. Por fim ao sofrimento é entrar em contato com esse extraordinário sentimento, sem autocompaixão, sem opiniões, sem fórmulas e sem explicações. Entrar diretamente em contato com ele. Assim como nos pomos em contato com uma mesa. E esta é uma das coisas mais difíceis para a maioria das pessoas. Afastar as ideias e entrar diretamente em contato com um fato. Consideremos agora o problema da morte, e com ele o problema da velhice. Todos sabem que a morte é inevitável. Inevitável por ação da senilidade, da velhice, de doença ou de acidente. Embora os cientistas estejam tentando prolongar a vida humana por mais 50 anos ou além, a morte é inevitável. Porque querem prolongar essa existência de agonias, só Deus sabe. Mas é o que queremos. E para compreendermos a morte, temos de entrar em contato com ela. Isso requer uma mente que não tenha medo, que não esteja pensando em termos de tempo, vivendo na dimensão do tempo, que já expliquei. Viver com a morte. Vou considerar esse ponto. Pusemos a morte no fim da vida. Ela está em alguma parte ao longe. Queremos afastá-la de nós o máximo possível. Pô-la o mais longe possível. Sabemos que há a morte e por isso inventamos a vida futura. Dizemos, vivi, formei meu caráter, fiz coisas e tudo isso irá se acabar com a morte? Tem de haver uma vida futura. O futuro, a próxima vida, a reencarnação, tudo são fugas ao fato de hoje, fugas ao contato com a morte. Você pensa em sua vida? O que é ela? Olha essa vida que tanto deseja prolongar. O que é a sua vida? Uma batalha incessante, constante confusão, fugazes lampejos de alegria, tédio, medo, agonia, desespero, ciúme, inveja e ambição. Eis a sua vida real, com seus males e sua insignificância. E deseja prolongar essa vida após a morte?